Boa noite a todos, em nome de nosso Deus Pai. Espero que todos estejam bem, em nome do Messias. Como sempre, morrendo de saudade de todos vocês, mas orando também para que todos os dias o nosso Deus que está vivo dentro de cada um de nós abençoe a todos vocês e todos os seus familiares. Por isso desejo sempre que tudo esteja correndo bem. Bom, hoje o nosso tema vai ser aproveitar o tempo com sabedoria, né? E também eu estou recebendo, muita solicitação de temas, né? E um dos campeões, aquele que mais as pessoas estão me pedindo, né? Para falar alguma coisa em relação a assuntos sentimentais, né? Assuntos amorosos, né? Que devido a toda essa situação que todo mundo está atravessando, né? As pessoas estão, em vez de se aproximar mais, elas estão se afastando, né? Se agredindo, né? Então nós vamos tocar um pouco, né, nesse assunto. Vamos falar de cicatrizes. Quem não tem as suas, né? Quem não tem as suas cicatrizes, né? Mas as cicatrizes, às vezes a gente acha que ela é ruim devido, né, o dano que ela causou, né? Mas ao mesmo tempo ela nos faz lembrar de alguma coisa que a gente passou que não foi muito boa, chegou ao ponto de deixar uma cicatriz, né? E isso é a cicatriz da vida, né? Então quando a gente se queima, né? Fica, se a queimadura for uma queimadura muito forte, fica aquela cicatriz. E a gente vai lembrar que foi através do fogo. E aí a gente fica sempre receosa quando vai estar perto de coisas que possam nos queimar de novo. Toma mais cuidado, né? Então, também tem as cicatrizes externa e interna, né? É aquela que a gente não consegue ver, mas está lá dentro de cada um, que passou por alguma situação que a fez sangrar muito, né? Doeu muito, e ela está trabalhando, né, para aquilo ali cicatrizar, né? Então, quando aquilo cicatriza, a gente tem que ter todo cuidado para não abrir de novo a ferida, não é? Então, como eu estou recebendo, e as pessoas estão me pedindo muito, né, para tocar nesse tema em relação, né, à convivência a dois, né? É delicado, né? Porque cada um tem a sua personalidade, né? Mas a vida, eu sempre falo que ela é feita de escolha, né? E ninguém vem por caminho de ninguém à toa. Tudo é um aprendizado, né? Tem relacionamentos que é duradouro, né? Porque tem que cumprir uma missão. 30 anos, 50 anos, um fica velhinho com o outro até o outro partir. Tem relacionamento que ele vem como um aprendizado, né? É aquela pessoa, por alguma razão, teve que passar no seu caminho para você aprender algo e ela também, né? Mas não necessariamente que vai ser, às vezes, para a vida toda. E esse próprio relacionamento, quando ele já está chegando, né? Acabando aquela missão, começa a dar sinais, né? Eles começam a cada um dar o seu sinal, né? De que aquilo que começou tão forte, tão intenso, né? Já está afinando, né? Já está ficando morno, não está tão quente como era. E as pessoas precisam, às vezes, aceitar, né? Que tudo tem começo, meio e fim. Mas às vezes a pessoa tem tanto apego àquela situação que ela não aceita
que vai se fechar um ciclo para se abrir um outro aprendizado. E continua deixando a ferida aberta e sangrando. E aí não dá espaço para que ninguém venha, né, cuidar daquela ferida, ajudar a cicatrizar, né? Então, por outro lado, também tem pessoas que gostam de sangrar, né? Gosta de sangrar, né? Então, mesmo vendo que a situação não requer mais, né? Aquela coisa de ficar se reconciliando, e me voltando, já está desgastado, mas fica sangrando cada vez mais, né? Fazendo com que aquela situação cause mais sofrimento para ambas partes, né? Então, quando eu falo da cicatriz, é para que nós possamos olhar, né? O que é que isso aqui quis me dizer, né? O que é que eu tenho que aprender com isso para um outro relacionamento que eu vier, né, me envolver, eu não cometer os mesmos erros, né? Eu procurar ver o que eu tenho que tirar de melhor daquela situação. Então, aquilo que não foi bom, eu não quero retornar mais para mim, né? Eu acho que Deus permitiu viver aquela situação para que eu pudesse aprender algo. Então, às vezes, Deus permite, né, que a gente passe por alguma coisa para que nós possamos crescer através daquilo. Porque se só dá coisa boa, a gente nunca vai aprender, não vamos ganhar forças, né? Sabedoria, como eu disse, para aproveitar o tempo de maneira sábia, né? A gente vai estar sempre querendo coisa boa e não vamos saber lidar quando a coisa que não é muito boa se manifesta na nossa vida, porque tudo foi muito fácil. Então, dentro de um relacionamento a dois, tem que ter muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio. E agora, devido à pandemia, toda essa situação, cada um está tirando as suas máscaras e se mostrando realmente quem é. Por quê? Porque antes é aquela correria, né? Um não tinha tempo de falar com o outro, um sai por uma porta, outro sai pela outra, ninguém mal se cumprimenta, mal se fala. Então não tinha aquele tempo de parar e se olhar. E agora, como todo mundo teve que ficar preso em casa, cada um foi mostrando o seu lado, né? Mais sombrio. Muitos homens ficando agressivos, né? Acontecendo muita agressão com mulher, mulher com marido, filhos. Em todos os sentidos, as pessoas estão saindo de dentro da casinha. Está todo mundo com os nervos à flor da pele. Ninguém tem aquela paciência, né, de se comunicar, de conversar, dialogar, tudo é estresse. Então, as pessoas que estão mostrando o que realmente ela tinha dentro dela e que estava ali camuflado. E o outro está se assustando com essa situação, né? Então, é um momento em que precisamos ter muito equilíbrio, né? Espiritual, né? Para que possamos saber lidar com aquela situação, né? Senão vão terminar se matando, né? Na parte tanto da agressividade no físico como também nas palavras, né? Porque as pessoas estão realmente, né, pelo que eu estou observando e pelo que eu estou escutando também, o que chega a mim diariamente eu não aguento mais, estou em tempo de enlouquecer, porque está faltando ali o equilíbrio, né? Para que possa esclarecer e entender aquela situação, para que um acalme o outro, né? Não havendo uma saída, né? Não tem mais, já esgotou todos os argumentos, então é hora de cada um seguir o seu rumo, o seu caminho, para que ambos sejam felizes de outra maneira, né? Sem precisar se matar, se agredir, e tudo aquilo que durante aqueles anos todos viveram, né?
possa ficar a soma de alguma coisa boa, principalmente quando tem filho na relação, né? Então, isso que eu falo a respeito das cicatrizes, né? Que a gente olha para aquela cicatriz e nós vamos lembrar que aquela cicatriz foi de alguma situação não muito boa. E a gente não quer mais aquilo pra gente, não quer sofrer de novo, né? Aquela situação, a pessoa vem correndo a 100 por hora, tem um acidente, né? E causa cicatrizes fortes, né? Ou perde uma perna, ou sei lá, alguma coisa muito forte. Aquilo vai sempre ficar na memória da pessoa, que ela, né? Ela buscou aquilo, ela foi a 100 por hora, né? Então, aquela cicatriz faz lembrar que tem que tirar o pé do freio, né? Então, a mesma coisa de uma situação que se torna abusiva, a gente tem que tirar o pé do freio, né? E ver o quanto antes uma saída que seja bom para os dois lados, né? Eu sempre digo, né? Negócio que só um ganha não é negócio. Os dois têm que estar satisfeitos. Então, cada um que tem que fazer as suas reflexões, né? Isso é bom para mim? Essa situação está sendo boa para mim? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou também fazendo com a vida do outro, né? Então, usar de sinceridade. E quando aquilo também é sair do nosso caminho, a gente jogar para o passado e não ficar toda hora remoendo, né, falando daquela situação, que é como se você ainda estivesse vivendo aquilo, né? Acabou, acabou. Não tem que ficar, é porque fulano, e fala para um, e fala para outro, né? Tem gente que ela tem uma facilidade de esticar o problema, né? De fazer o problema ficar muito grande, porque ela fica divulgando para um, divulgando para outro, mas ela está divulgando coisas que foi negativa, que não foi positiva. E isso não vem uma soma boa, porque ela está espalhando um vírus que não foi bom. E isso não vai trazer nenhum resultado positivo na vida dela. Ah, você viu que fulano fez? Ah, ele fez isso, ó, a fulana fez aquilo. E aí começa a falar só o negativo. Então aquele negativo vai ficar muito preso. Então não dá espaço do positivo entrar, porque você não permite, né? Então é a mesma coisa desse outro assunto que eu vou falar, que tem a ver com a vida financeira, né? O problema financeiro em que o mundo todo, cada um agora está passando, né? Ninguém pode dizer eu sou melhor do que o outro, ah, tá tudo bem para mim, que lá no fundo a gente sabe que cada um, né, teve que se reinventar. Mas é a questão do pensamento. Você levanta todo dia dizendo, eu não tenho dinheiro, meu dinheiro não vai dar para pagar isso, meu dinheiro não vai dar para pagar aquilo, está acabando, está acabando. Não sei. Aí você entra num estado de desespero e entra naquele negatividade de que você não tem, de que você não tem. Bom, você já criou ali uma nuvem extremamente negativa para você mesmo, então você não vai ter. Porque só sai da sua boca aquilo, não dá, não dá. Eu mesmo, particularmente, eu odeio essa palavra, não dá, não posso e não consigo. Não, comigo tem que dar, eu posso e eu consigo. Porque eu tenho um Deus vivo dentro de mim. Então, se eu tenho esse Deus dentro de mim e Ele me dá permissão de contemplar a chuva e o sol, é porque Ele me deu mais um dia para me reinventar, né? Então, vai dar certo. Então, vocês têm que pensar assim, não diretamente no dinheiro. Vocês têm que pensar na solução, se reinventar. Como você começou alguma coisa e daquilo que você inventou, que você conseguiu produzir, seja um bolo, seja uma roupa que você costura, seja um salgado, você primeiro inventou aquilo, você fez aquilo. Agora, aquele projeto, aquilo que você fez é que trouxe a consequência do dinheiro. Para que o dinheiro chegasse, vocês estão entendendo? Vocês teve que fazer algo para fazer esse dinheiro entrar. Então, se aquela situação que você estava vivendo não está dando certo agora, então você tem que entender que você tem que se reinventar, né?
Você vê, ó, a pessoa faz omelete, omelete. Aí faz um omelete diferente, faz um ovos diferente, a pessoa faz bolo. Então ele tem que estar sempre se reinventando uma receita diferente, né? Mas eu costuro, faz um modelo diferente, né? Então a gente vai se reinventando porque a gente é criativo, a gente tem um monte de coisa dentro da gente que a gente nem imagina. Então a gente tem que se reinventar, né? Criar situação. Então quando você cria aquela situação e você apresenta, aí sim é a consequência do dinheiro. Você nem sabia que aquilo que você estava fazendo ia gerar uma consequência boa de atrair o dinheiro. Mas você fez e deu certo. Então, é isso que eu estou tentando dizer, não ficar falando, eu não tenho dinheiro, então o dinheiro não vai vir, porque você já bloqueou, não vai chegar, não vai dar certo. Não, eu tenho sim. Então você começa a idealizar aquilo que você quer comprar, aquilo que você quer ter, né? Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero pagar tal dívida. Então você vai idealizando coisas boas e eu vou conseguir. E aí você vai se reinventando, daqui a pouco surge uma ideia, surge uma saída, e olha aí, através daquela sua ideia, daquilo que você se reinventou, se permitiu, né? Se permitiu ser ousada, se permitiu ser criativa, de uma simples coisa vem uma coisa boa. Porque você não ficou ali parada, pensando no problema, nem deixou ele tomar conta de você, já foi lá, já criou uma situação, uma receita nova, e de repente aí sim, a consequência, o dinheiro chega, pelo aquilo que você ofereceu. Então, o dinheiro não chega do nada, ele chega porque você produz alguma coisa, você apresenta alguma coisa, e aí sim, atrai ele, entendeu? Então, não pode ficar na negatividade, tem que entrar dentro de um pensamento positivo. E isso não só em relação ao dinheiro, é em relação a tudo que está ao nosso redor, né? Levantando, até mesmo quando você não vê que aquilo foi concretizado, você tem tanta certeza que o Deus que está dentro de você é um Deus vivo, é um Deus que tudo pode. Então você começa a repetir para você, eu já consegui isso, obrigado Senhor, obrigado. Desde que seja uma coisa boa, uma coisa que vai fazer bem para você e para o seu próximo, você deve e tem que estar fazendo positivamente, né? A gente só não pode fazer e pedir o impossível, aquilo que realmente não é bom nem para a gente e nem vai ser bom para o próximo. Mas desde que seja coisa construtiva e não destrutiva, você já deve estar dizendo para si mesma, eu já consegui a minha casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a permissão e o merecimento de comprar a minha casinha. Obrigada, Senhor, porque eu tive permissão de comprar meu carro. Obrigada, Senhor, porque eu paguei aquela dívida que estava me atormentando. Então, ainda não aconteceu, né? Às vezes no seu olhar, mas quando você joga essa vibração para o alto, né, para o universo lhe traz de volta, porque foi coisas positivas. Então você idealiza aquilo, acredita naquilo e vai dar certo. Lembra que eu falei na outra live? Ninguém pode tirar os seus sonhos. Ninguém, não existe doença, não existe vírus, ninguém pode tirar os seus sonhos, tirar a sua vibração, a sua energia, nem a sua luz. Ela é sua. Então, essas duas situações que eu coloquei aqui hoje, então são situações para a gente refletir, né? Falar sobre as cicatrizes e falar do positivo, né? Daquilo que eu quero para a minha vida e que vai fazer bem para mim e para quem está ao meu redor, a minha família, os meus filhos, né? Então, você ficar dentro de uma relação abusiva,
que está causando mágoa, que está causando sofrimento, uma relação mentirosa, não é bom para você, não é bom para o outro, né? Isso quer dizer que os sinais chegou, né? Deus está mandando os sinais de que aquele círculo já fechou e que haverá um outro círculo de aprendizado. Né? Então a gente não pode trazer, né? Tem muita gente que traz coisa do passado para jogar na relação do presente. Isso também termina estragando, né? Ai, fulano fez isso, você é igual, não sei. Não, é passado, né? Vamos ver o que eu tenho de extrair de bom dessa pessoa agora e o que eu tenho a oferecer de bom para mim e para ela, né? Eu sempre oriento, né, quando eu estou com as pessoas conversando comigo e a gente está dialogando, né, porque a gente aprende um com o outro, né? Eu sempre falo, eu não sei nada, estou aqui para aprender, então eu falo assim, né? Às vezes as pessoas falam, ai Deus, me manda um homem para mim fazer feliz, ai me manda uma mulher para me fazer feliz. E eu falo, eu acho que eu sei por que você não consegue ninguém, né? É porque você está pedindo errado. Não é assim que se pede, né? Eu vou lhe dar um toque. Se você quiser praticar, você pratica, mas o jeito que você está pedindo não é correto. O correto é, Senhor, existe alguém em algum lugar que está precisando desse meu carinho, desse meu amor, desse meu cuidado. Eu tenho tanto amor para dar. Então, eu não sei onde está essa pessoa, mas o Senhor sabe. Coloque essa pessoa no meu caminho para que eu possa fazê-la feliz. Quando você pede desse jeito, Deus manda uma pessoa que vai fazer o mesmo por você, que vai lhe dar o mesmo que você está querendo dar para ela. Então vem a pessoa certa. Mas quando você pede no sentido egoísta, mande uma pessoa para mim fazer feliz, você está sendo egoísta. Você só está querendo ser feliz. Você só está querendo receber. Você não está preocupado em doar alguma coisa. Então, é importante, né? Eu sempre falo, quem não sabe rezar, xinga a Deus. Tem que saber até como fazer uma oração e como fazer um pedido. Sempre de acordo à vontade do Pai e o nosso merecimento, né? Então, sempre a gente tem algo a dar. Porque quando você oferece algo de bom, alguém também vai lhe dar alguma coisa na mesma proporção, né? Então, opinar em relacionamento, né? Eu sempre digo, eu nunca digo case, descase, fique, não fique. Eu sempre mando a pessoa olhar para dentro dela mesmo e perguntar, eu mereço isso? Até quando eu vou permitir essa situação, né? Eu posso decidir sobre isso, assim como eu comecei isso, assim como eu permiti que isso começasse, eu também posso encerrar, né? Então, depende muito da pessoa, né? Porque se você às vezes vai dar uma opinião, às vezes sou até negativo, porque a pessoa está tão envolvida naquilo que ela quer ouvir a verdade dela, né? Ela quer ouvir aquilo que ela quer ouvir, e não a verdade. Se você fala a verdade, ela não vai gostar. Então eu sempre digo que é bom ela se descobrir e ver, né? Por que ela está chorando, por que ela está triste, né? Porque quando você está na relação boa, saudável, você é feliz, né? E tudo fica cor-de-rosa, tudo está azul. Quando você não está bem, há um desequilíbrio ali, né? Uma tristeza, um mal-estar. Então você que tem que se olhar, em primeiro lugar, se gostar, se respeitar, porque se você não buscar ter esse olhar, esse respeito por você, o outro não vai ter. Não vai ter, porque você se permite que o outro, né, ele comande a situação, né, e assim de um jeito que lhe sufoca, né? Então precisa você olhar isso.
né? Essas pessoas que me mandaram mensagem, que pediram sobre esse tema, então está aí a minha resposta. Se olhe, se analise e veja até quando você vai permitir ficar dentro desse sofrimento. Lembrando que quando se fecha um círculo, se abre outro, né? Se tiver jeito, que bom, né? Vamos harmonizar, vamos nos reinventar nessa relação, vamos ver o que é que está de errado para consertar. Se não tiver, é porque realmente já fechou esse ciclo e vai abrir um outro, né? E como diz, o tempo é o Senhor das respostas, né? Então hoje queria deixar essa mensagem, né? De vocês saber aproveitar o tempo com sabedoria, não deixar as coisas passarem em vão, né? Cada dia que Deus nos dá, Ele está querendo que a gente se renove, que a gente procure renascer realmente como o verdadeiro filho dele, dentro desse aprendizado. Então eu sempre falo, Deus não castiga ninguém, somos nós que precisamos evoluir como ser humano, como pessoa, e isso às vezes é a duras penas, né? E se a gente não quer aprender por amor, vai ser na dor. Então, como às vezes tem pessoas teimosas e cabecinha dura, então, né, ela tende a sofrer mais até ela aprender que aquele caminho, que aquela situação que ela está vivendo, está fazendo ela mesma sofrer. Então, não é que Deus esteja castigando ela. No fundo, é ela que está se castigando, né? Deus só está dando os sinais e os caminhos do qual ela precisa recuar para poder melhorar. E se ela não se propor a mudar, ninguém vai poder mudar ela, só ela mesma, né? Por isso que Deus diz que a gente tem o livre-arbítrio, né? Ele não força nada, Ele é um Pai que te ama tanto que Ele não força. Então, mas nós é que precisamos fazer essa mudança no nosso interior. Então, não fique sofrendo pelo que passou, né? Eu sempre até brinco que quem gosta de passado é museu, né? A gente tem que viver o presente, virar página, né? Virar página, né? E buscar se reinventar em todos os sentidos. Não existe beco sem saída. Tudo dá certo. Mas a pessoa precisa acreditar. E tire do seu vocabulário a palavra não dá, não consigo. Isso é para os fracos. Os filhos de Deus, confia e vai dar certo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas na hora a coisa acontece. E não permitir que o desespero tome conta da sua mente, né, do seu coração, e que haja em você uma serenidade, né? Uma serenidade, calma, respira e expira, e aí recebe energia boa. Que a luz de Deus, em nome do nosso Messias, ilumineis e abençoei a semana de vocês e tudo de bom aconteça. Beijo a todos. Tchau.